E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, mas esse vídeo específico eu quis fazer justamente para trazer algo que é a minha paixão. São os livros do Daniel Mastral. Quem conhece os livros do Daniel Mastral sabe que são livros que te envolve assim de uma forma, te apaixona, ele faz você imergir naquela história ali de uma forma, ele te envolve com as palavras que ele usa, que eu não sei te explicar. Mas é incrível, é incrível. Quem já leu Daniel Mastral sabe do que eu tô falando, e quem não leu, te indico bastante. Pra quem não sabe, o Daniel Mastral, ele tem um testemunho de vida muito forte, né? Pra quem não sabe, ele é cristão, é um escritor e conferencista muito famoso no meio cristão. Então, ele tem uma trilogia, Filho do Fogo 1 e 2, Guerreiros da Luz 1 e 2 e O Voz que Clama no Deserto 1 e 2. Essa trilogia conta a história dele desde quando ele nasceu até ele se converter e aí começar a caminhar na vida cristã dele. Pra quem não sabe, Daniel Mastral, ele se envolveu com o satanismo. Muito pesado. Pra quem já leu o livro da Rebecca Brown, sabe como que é. É bem pesado. Pra quem gostou de Rebecca Brown, vai gostar de Daniel Mastral. É bem assim, similar em algumas coisas. Então, Daniel Mastral, ele conta desde a história, desde quando ele era pequeno, que a mãe dele acabou sendo infiel ao marido, se envolvendo com uma outra pessoa, e ela ficou grávida, e esse bebê é o Daniel Mastral, e ele não sabe, né, quem é o pai dele, né? Tem aí umas especulações que só quem lê o livro vai saber do que eu tô falando, que tem umas especulações de quem seja o pai do Daniel Mastral. Ele não fala, mas existem possibilidades de pessoas conhecidas? Será? Pessoas públicas? Não sei. Talvez. Só quem lê o livro que vai saber. Aí ele é fruto dessa infidelidade da mãe dele, ele cresce uma criança muito revoltada, ele tem uma família muito, né, média ali, né, uma vida boa, enfim. E aí ele cresce meio revoltado com a vida, se envolve com pessoas erradas. E aí ele é muito curioso, ele gosta muito de estudar, ele ia muito à biblioteca, até que um determinado livro naquela biblioteca, ele achou algo que o chamou a atenção, que era um endereço de uma seita que ficava nos Estados Unidos. Tinha um endereço, ele mandou uma carta pra lá e ele começou a se comunicar com essa seita lá nos Estados Unidos. Até que um determinado dia, alguém dessa seita entra em contato com ele, né, pessoalmente, vai até ele, conversa com ele e o convida para conhecer um outro mundo que poucas pessoas conhecem. E ali o Daniel Mastral, ele começa a se envolver cada vez mais com essa seita e começa a entender como funciona as coisas no mundo espiritual. E ali ele vai contando como que era, que eles iam até as igrejas, eles enfeitiçavam cristãos, pastores, influenciavam. Enfim, gente, pra quem é cristão e entende o mundo, conhece o mundo espiritual, entende como funciona, é um livro que te choca, te deixa assim bem tenso, te faz pensar bastante. Esse livro eu chorei, eu ri, eu fiquei muito pensativa em relação a muitas atitudes minhas. É um livro que te faz pensar, que te faz refletir sobre você mesmo, sem apontar o dedo e falar nada. As atitudes que ele vai falando ali no livro vai te fazendo pensar sobre as suas atitudes. Foi um livro que em muitos momentos eu tive que parar e orar e dar um tempo assim para digerir tudo aquilo, porque ele fala muito em relação ao comportamento de alguns cristãos. Cristão ou cristões? Não sei. Enfim,
Por exemplo, tem um pastor lá que ele fala que um pastor que ele era meio que corrupto e ele ia na igreja, pregava tal, mas vivia uma vida completamente diferente daquilo que ele pregava, não conhecia nada da Bíblia e até mesmo o Daniel Mastral muitas vezes no livro conta que ele dava um banho de Bíblia no pastor. E eles se confrontavam e o Daniel Mastral, ele narra esse confronto de um confrontando o outro com a Bíblia. E o Daniel Mastral usa frases que te faz pensar, tipo, vem aquela questão tipo, nossa, eu sou cristã, mas será que eu saberia responder essa pergunta? Será que eu tenho um embasamento bíblico tão profundo que eu saberia ser confrontada nessas coisas? Te faz pensar. É um livro que te faz pensar a cada página. Enfim, daí ele tem essa questão dele, ele passa muitas coisas pesadas, e quando eu falo pesadas, é pesadas. Esse é um livro, Filho do Fogo 1 e 2, é pesado. Principalmente o Filho do Fogo 2. Sim, tem hora que você tem que ter estômago. Infelizmente, é triste saber que a gente convive numa sociedade que tem isso, por mais que a gente negue. Mas tem. Ele fala um pouco sobre a questão das crianças que desaparecem ano após ano, fala sobre o Black Sabbath, fala sobre a Cabala, numerologia, enfim. É um livro cristão, tá? É um livro como se fosse o testemunho dele. Nós que somos cristãos, assim, vale muito a pena ler. Porém, se você tem estômago fraco, fica chocado com qualquer coisa. Enfim, é um livro muito que te contagia. Com cada página que você lê, vai ter histórias engraçadas, vai ter histórias tristes que você vai chorar e vai ter histórias que você vai se chocar. O livro termina, o Filho do Fogo 1 e 2, o 2 termina com ele se questionando será que o Deus dos cristãos realmente é isso que todo mundo tá falando? Será que a razão de nós existirmos realmente, será que é isso? Porque os satanistas desenham Lúcifer como se fosse uma pessoa tadinho, coitado, ele só quer ajudar todo mundo e a gente leva ele a mal, é mal compreendido. Esse foi o que apresentaram pro Daniel Mastral. O Filho do Fogo basicamente os filhos do fogo são os filhos de que são satanistas. E nós somos marionetes na mão de Deus. É assim que desenharam pro Daniel Mastral e que ele conta no livro. E ele começa a se questionar no final do livro 2 do Filho do Fogo. Ele começa a se questionar. E aí no livro Guerreiros da Luz, aí ele já se converteu. E a conversão dele é linda, gente. Nossa, dá até vontade de chorar só de lembrar. Nossa, me chocou demais, gente. Mas vale a pena, vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Eu li ele uma vez, eu estou relendo. Porque assim, não sei explicar. Enfim, aí o Guerreiros da Luz 1 e 2 já contam como que foi a saída dele, que ele foi perseguido, não aceitaram a saída dele, a conversão dele, vieram pra cima com feitiços e teve toda uma situação horrível. Aí o Guerreiros da Luz 1 e 2 conta a história dele até ele conseguir se levantar. Voz que Clama no Deserto 1 e 2 já contam ele como já conferencista, escritor, nas igrejas, a experiência dele já com pastores, enfim, que é revoltante. É muito revoltante. Eu sei que é real, que acontece, porém é revoltante. E esse livro foi o que mais me revoltou. Saber que no nosso meio cristão existem muitos pastores que são, sabe, mesquinhos, muquiranas. Pastores que, tipo assim, não tem nada de Deus, tá ali pelo dinheiro e por fama e reconhecimento. E infelizmente eu acho que em todas as religiões tem, não é somente a evangélica que tem, infelizmente a evangélica tem, mas em todas as outras religiões também tem, infelizmente, pessoas desse jeito, desse nível de caráter sujo e corrupto.
E aí ele conta como é que foi a experiência deles, dele ir, por exemplo, fazer uma conferência, dar uma palestra em algum lugar, ou contar o testemunho dele em algum lugar, e esses pastores simplesmente estarem interessados na fama que ele adquiriu com tudo isso, né? Tipo, todo mundo queria saber, ouvir o ex-satanista. Então as pessoas convidavam pastores, convidavam eles para ir até a igreja, dar uma palestra, e usavam ele ali naquele momento e depois largavam ele como ir embora, voltar para casa, sem dinheiro da passagem, sem hotel, sem nada, tipo assim, usou e jogou fora. Conta também da experiência dele em relação aos livros, que ele levava os livros para as igrejas para vender o livro dele, porque ele começou a se sustentar pelos livros, né, que ele vendia. E os pastores falavam assim: a gente vai passar o dinheiro na nossa maquininha e depois a gente te dá o dinheiro dos livros. E ele nunca mais viu o dinheiro desses livros. Os pastores não devolviam o dinheiro dele dos livros que ele vendeu ali na igreja, porque ele não tinha maquininha, né, naquela época para passar. Então assim, nossa, choca demais. Mas quem puder ler, gente, lê, vocês não vão se arrepender. É incrível a história. E ele lançou depois outros livros após esse, e que eu quero muito ler, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu quero ler cada um desses livros e eu vou fazer uma resenha especial pra vocês só sobre o livro do Daniel Mastral, porque assim, gente, é incrível, vocês vão amar conhecer. Se você quer saber mais sobre esses livros, querem que eu faça mais resenhas mais profundas sobre os livros, eu faço, é só pedindo aqui no comentário. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo indicação de livro.